Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rui e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo 2, novamente continuando com as técnicas de integração. Hoje vai ser nossa última aula sobre técnicas de integração, tendo em vista que a gente já viu vários tipos de integrais, tá? Então, nosso trabalho hoje é um pouco mais difícil, tá? Mais sutil. A gente vai ver um assunto um pouco mais delicado e por isso a aula é para ser um pouco mais curta, para que a gente tenha um completo entendimento, tá? A gente vai encerrar a aula com uma problemática que eu vou deixar para vocês, tá? Mas isso a gente vê já já. Então, a aula de hoje vai ser dedicada às famosas substituições trigonométricas. Professor, e o que são substituições trigonométricas? São as substituições que não são tão aparentes como são as substituições normais, tá? Aquela aula de substituição, de mudança de variável, a gente, na própria integral, ficava bem explícito qual era a mudança de variável que a gente ia ter que fazer. Agora, essas mudanças, elas não são tão explícitas. Precisa de um pouco de sutileza ou malícia, né, como você queira chamar, para a gente poder ver qual a mudança de variável que a gente vai ter que fazer. Então, quando a gente tenta calcular áreas de circunferências ou elipses, esse tipo de integral aparece, que é essa integral aqui que eu vou grafar de vermelho. Para essa integral, a gente não tem uma técnica, uma mudança de variável eficaz até agora, tá? Então, para esse tipo de problema e para outros que surgirão na nossa carreira matemática, tá? Em cálculo 3, a gente vai ver alguns volumes e algumas áreas que precisam realmente dessas mudanças de variável. E para resolver, a gente vai ter que usar essas mudanças, essas substituições trigonométricas. Então, eu dividi as substituições trigonométricas em 3 casos e a gente vai tentar trabalhar todos eles aqui, mesmo que de forma um pouco superficial, por causa do tempo que nós temos, que não é tão favorável. Então, o primeiro caso é quando aparece uma expressão desse tipo na integral. R² menos x². Observe, gente, que esse R² é uma constante. Então, normalmente vai aparecer uma coisa assim, ó, tipo, sei lá, 9 menos x². Vai aparecer uma coisa desse tipo. E aí, esse rapaz aqui a gente chama de R², tá? Então, para esse tipo de expressão, quando ela aparecer, nós vamos fazer a substituição x igual a r vezes o seno, tá? E aí, a gente vai pedir que o θ esteja dentro desse intervalo, porque a gente vai mudar para θ, depois vai voltar de θ para r, ou para x, perdão. Então, para ter essa ida de volta, a gente quer que o seno tenha inversa. Nesse intervalo aí, o seno tem inversa, tá? Então, por isso a gente pede. E nessa mudança de variável, a gente vai sempre recorrer a uma substituição, a uma identidade trigonométrica, que é essa famosa, que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ dá 1. Então, nós vamos recorrer a ela sempre que necessário, tá? Então, vamos dar continuidade com um exemplo, porque assim fica bem obscuro. Então, o primeiro exemplo, vamos tentar calcular essa integral. Tá? Observe que se não tivesse essa raiz, a gente saberia fazer. Tá? A gente quebrava em 4 sobre x² menos x² sobre x², fazia 2 integrais bem simples. Mas essa raiz aí quebrou o rolê, né? Como a gente poderia dizer no popular. Então, o que é que nós vamos fazer? Observe que ela é idêntica ao que eu acabei de falar. A gente pode olhar assim, ó, raiz de 2² menos x². Então, o nosso 2 está fazendo o papel do r. Tá? Então, nós vamos fazer aqui mudança. Vamos chamar o x de 3 seno de θ. Essa é a mudança que nós vamos fazer. Então, nós temos que mudar a raiz, nós temos que mudar o x², temos que mudar o dx. Então, vou trocar cada passo separadamente. Vou fazer primeiro o dx. Quem é o dx, eu vou derivar do outro lado. Derivado do seno, cosseno de θ, e eu vou botar o dθ só para lembrarmos que estamos trabalhando com θ. Tá? É óbvio que aqui, gente, esse x, eles têm que estar aqui, ó. O θ, perdão. Só para a gente não esquecer. Vamos fazer essa exigência. Então, já mudamos o diferencial. Vamos olhar agora para a expressão 4 menos x². Que, perdão, gente, aqui não é 3, aqui é 2, né?
2. Então, nós vamos olhar para a expressão. Então, no lugar de x ao quadrado, eu tenho que botar quem? 4 seno ao quadrado de θ. Se x é 2 seno ao quadrado, quando eu elevo ao quadrado, fica 4 seno ao quadrado. Vou botar o 4 em evidência e já vou tirar da raiz, tá? 1 menos seno ao quadrado de θ. Ou 2 raiz de cosseno ao quadrado de θ. E eu vou botar assim, 2 cosseno de θ. Tá? Módulo, mas vamos deixar assim que resolve nosso problema. Então, nós já mudamos a parte da raiz. Quem é o x ao quadrado, a gente até usou. É 4 seno ao quadrado de θ. Tá? Se alguém perguntasse, a aula não é ao vivo, então, eu não botei o módulo do cosseno aqui, gente, porque nesse intervalo aqui, o cosseno é sempre positivo, tá? Então, eu não preciso botar o módulo aí. Então, eu vou deixar só 2 cosseno de θ. Então, eu já tenho essa expressão para substituir, tenho essa e tenho dx. Então, eu posso mudar minha integral todinha. Vamos lá, vamos mudar. A integral que antes era a raiz de 4 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dx, agora vai ficar a integral. O numerador é 2 cosseno de θ, o denominador é 4 seno ao quadrado de θ, o dx, não lembro, 2 cosseno de θ dθ. Tá? Mudamos tudo. Então, isso aí vai ficar, em cima fica 4 cosseno ao quadrado, tem um 4 embaixo, então vai ficar assim, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Você poderia botar cotangente, tá? A cotangente ao quadrado, mas é uma primitiva que a gente não sabe calcular, hein? Primitiva da cotangente ao quadrado, não sei. Então, nós vamos usar aquela boa e velha identidade trigonométrica, que diz que o cosseno ao quadrado, perdão, é 1 menos o seno ao quadrado. Então, é 1 menos o seno ao quadrado de θ. Então, nós vamos fazer assim, 1 menos o seno ao quadrado de θ, e eu já vou quebrar assim. Seno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, tá? Dθ. Quebrei em duas. A primeira fica a integral da cossecante ao quadrado, tá? E a segunda fica a integral de 1 dθ. Gente, a cossecante ao quadrado é a derivada de menos a cotangente. Então, aqui é menos a cotangente e aqui é menos θ. Tá? E eu vou botar uma constante só porque a gente fez a integral. Então, olha que bonito. A nossa integral de cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ deu exatamente essa expressão, tá? Então, observa, gente, que nós encontramos a primitiva em θ e a gente teria que conseguir voltar para x. θ não me interessa. Então, vou abrir uma nova página. Nós temos que voltar para x. Temos que voltar para x. Então, vamos fazer um desenho só para nos ajudar. Vamos pensar no seguinte triângulo. Eu vou botar um θ aqui, vou botar um 3 aqui, vou botar um x aqui, vou botar raiz de 9 menos x ao quadrado. Observe, gente, que 2, perdão, gente, 2. Estou sempre pensando que eu estou trabalhando com outro integral. Que é 4, né? Perdão. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse triângulo. Por que eu estou pensando nesse triângulo? Porque se você olhar com carinho, quem é o seno de θ?
é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, x é 2 seno de θ. Tá? Então, olha que legal. Esse triângulo, ele meio que retorna a minha mudança de variável. É como se a minha mudança de variável tivesse saído desse triângulo. Então, se eu quiser achar a cotangente, quem seria a cotangente de θ? É o cosseno de θ sobre o seno de θ. Ou a gente pode pensar que é o inverso da tangente. Mas quem é a tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, já que é a cotangente, eu vou pegar o cateto adjacente e dividir pelo cateto oposto. Então, essa é a minha cotangente. Eu também tenho um θ para trocar. Ó. Nós temos a cotangente e temos um θ para trocar. Então, vou trocar a cotangente. A cotangente é 4 menos x ao quadrado, tudo dentro da raiz, dividido por x. Então, vamos voltar para o nosso problema original. Vai ficar quem? Fica, não lembro. Raiz de 4 menos x ao quadrado sobre x. Sobre x. Menos o θ. Agora vamos tentar voltar o θ para x. Olha. Quem é o seno de θ? Vou trazer para cá. O seno de θ é x sobre 2. Então, se eu quiser o θ, eu vou aplicar o arco seno dos dois lados. Ou seja, aplicar a inversa do seno. Então, o θ é quem? É o arco seno de x sobre 2. Então, eu venho e troco aqui. Menos o arco seno de x sobre 2. Mais k. Então, olha que complicação. Essa é minha integral. Vou circular de bege. Essa aqui é minha integral. Tá? Então, é um pouco difícil, mas calma que com prática a gente vai entendendo melhor os exemplos. Próximo exemplo. Não é tão simples achar a área da elipse. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Quem é essa elipse, gente? Usando só nossos conhecimentos prévios de geometria analítica. Vocês já cursaram essa disciplina. Vou tentar desenhar, esboçar uma elipse. Tá? Então, ela é assim, mais ou menos. Tá? E eu vou marcar, aqui é o ponto A0, né? Tá? Esse aqui é conhecimento prévio de geometria analítica. E esse aqui de cima é o B0. Perdão, gente, é o 0B. 0B. Então, a expressão da elipse, não dá para a gente isolar ela na forma de uma função se a gente for contar a volta toda. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar... Porque, ó, imagina só que você queira isolar. Quem seria o y? Vou fazer assim, y ao quadrado sobre b ao quadrado é 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Ou seja, o y sobre b é mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Tudo isso. Ou seja, o y seria b... Eu vou botar assim, ó. Vou botar o b que multiplica, botar mais ou menos b que multiplica a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, é uma expressão que gera dois gráficos, o que está em cima e o que está embaixo. Como a elipse é toda simétrica, gente, nós não vamos trabalhar, não vamos bater cabeça com calcular toda essa área, a de cima e a de baixo. Nós vamos calcular só um pedaço. E aí usar a simetria. Eu vou, para ficar mais fácil ainda, em vez de olhar toda a parte de cima, eu vou focar apenas nesse primeiro pedaço. Quando eu focar apenas nesse primeiro pedaço, eu posso apagar, inclusive,
o menos, tá? E eu posso olhar só assim, ó. Vou apagar o menos, vou apagar o menos que tem aqui, apaguei o menos da expressão mais ou menos, tá? Então fica só positivo. Posso olhar o y como sendo b vezes essa raiz aí, e aí se eu quiser achar essa área, basta que eu faça essa integral. Integral de 0 até A de B vezes essa raiz. Tá? Sobre essa raiz aqui, dx. Então, basta que eu faça isso, que eu vou encontrar essa área roxa. Então, se eu quiser a área da elipse, que eu posso até botar assim, ó. Se eu quiser a área da elipse, vou botar um Ezinho, ela vai ser 4 vezes essa integral aí, porque são 4 áreas dessas, tá? Então, vamos só ajeitar algumas coisas só para ficar bonito. Primeira coisa, dentro dessa raiz aí, tem essa expressão, ó, 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Eu vou escrever ela assim, ó. Vou botar o a ao quadrado, vou somar, né? Fica a ao quadrado menos x ao quadrado. E eu vou tirar esse a lá para fora, tá? Então, essa integral, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar b sobre a de 0 até a, perdão. Vai ficar b sobre a vezes a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Com essa expressão de x. Tá? Então, olha que legal. Basta com que eu saiba fazer essa integral. Que é exatamente, gente, o que a gente fez no exemplo anterior. Vai cair basicamente na mesma mudança. Então, vamos pensar que a gente vai fazer aquela mesma mudança de variável. Então, só focar qual é a primitiva que nós temos que saber resolver. Vamos olhar para a primitiva. O b sobre a pode sair, tá? Então, eu só esqueci de botar o 4, né, que estava aqui. Perdão. Então, o b sobre a vai sair. Eu vou olhar só para essa primitiva, ó. Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Quando eu fizer essa primitiva, eu retorno para o problema, tá? Eu quero fazer por hora só essa primitiva. Então, essa primitiva aí, gente, foi aquela mudança de variável que a gente falou desde o começo. Nós vamos fazer que mudança? Nós vamos chamar o x de a vezes seno θ. Quem seria o dx, então? Seria a cosseno θ dθ. E a gente vai tentar mudar essa raiz, que é a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aí fica quem? Fica raiz de a ao quadrado menos a ao quadrado cosseno θ ao quadrado. Isso aí o a pode até sair. 1 menos cosseno ao quadrado de θ. De novo, nós temos que pedir que o θ fique entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque senão a gente não fica naquele intervalo legal. Aqui fica a ao quadrado, é um seno, perdão, gente. Seno ao quadrado de θ, fica a cosseno θ da mesma maneira que ficou o exemplo anterior. Então, a integral vai ficar como? Essa integral vai se tornar o quê? Fica integral de a seno θ, a cosseno θ, perdão, que eu substituo a raiz, vou substituir o dx, a cosseno θ, de novo, tá? Então, fica essa integral, que é a integral de a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. Vou criar uma página porque está muito poluído, né? Então, só restou calcular essa integral. Integral
Eu vou botar até o a ao quadrado fora, de cosseno ao quadrado de θ dθ. Essa integral nós já fizemos em outra aula. A gente usa uma identidade trigonométrica também, tá? Só para a gente poder conseguir andar, eu já vou botar essa identidade aqui. O cosseno ao quadrado, gente, é meio que multiplica 1 mais cosseno de 2θ dθ. Então, isso fica a ao quadrado. Vou botar até o 2 aqui, que multiplica θ mais a integral do cosseno é o seno. E eu tenho que dividir por 2, tá? Então, essa era a nossa primitiva em questão. Eu não vou botar constante, porque nós temos que regressar. Nós vamos fazer a integral definida, tá? Então, quando é definida, eu não preciso pensar na constante, eu posso esquecê-la. Então, vamos voltando. A integral em questão dava essa. Então, nós temos que isso avaliar de 0 até a. Ok. Então, vamos lá. Temos a integral. A integral em questão ia de 0 até a. Tá? 0 até a. Então, para ficar mais fácil, a gente vai mudar os intervalos, tá? Eu vou escrever a integral antes e depois para a gente tentar mudar esses intervalos aqui, ó. A integral que a gente tinha era essa, de 0 até a da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Só voltar só para ver se era dx. A gente mudou para qual integral? Para a integral de ficou a ao quadrado cosseno ao quadrado. Uma coisa que a gente não fez foi mudar os intervalos de integração. Tá? Agora nós vamos fazer isso. Ora, quem era a mudança? Eu vou escrever a mudança aqui. Ó. A mudança era x igual a A vezes o seno de θ, perdão. Essa era a mudança. Então, nós temos que mudar dois intervalos de integração. Primeiro, quando o x era 0. Então, se o x for 0, o seno de θ dá 0. O seno dá 0 em que ângulo? No ângulo 0, tá? Então, aqui fica o θ dá 0. Se o x for A, que é o segundo intervalo de integração, o seno tem que dar 1, porque fica como? Fica A igual a A vezes seno de θ. O seno é 1. Qual é o ângulo que o seno é 1? Π sobre 2. Então, aqui eu vou botar π sobre 2. Então, eu achei, gente, a primitiva. A primitiva é quem? É ao quadrado sobre 2, que multiplica θ mais seno de 2θ sobre 2. E eu tenho que avaliar de 0 até π sobre 2. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? Então, vamos tentar fazer essa integral. Então, quando o θ é 0, tudo vai sumir. Então, só vou precisar avaliar em cima. Avaliando em cima, fica a ao quadrado sobre 2. Tá passando uma ambulância, gente, só. A ao quadrado sobre 2. Que multiplica π sobre 2. Mais o seno de 2 vezes π sobre 2 dá o seno de π. Vai dar 0, tá? Então, fica a ao quadrado sobre 2 vezes π sobre 2. Vai ficar a ao quadrado vezes π sobre 4. Então, nós fizemos a integral. Resolveu meu problema?
Não, porque meu problema é pedir aquela área. A área era uma coisa a mais que isso. Vamos voltar. A área era 4b sobre A vezes essa integral que a gente calculou. Então, quem seria a área? Vou até escrever de marrom. A área da elipse é 4b sobre A vezes aquela integral que a gente acabou de calcular, vezes A ao quadrado, π sobre 4. Os 4 vão cancelar e um A também. Vai ficar π vezes A vezes B. Então, essa é a área da minha elipse. Veja só como o problema não é fácil, tá? Trabalhar com essas mudanças de variáveis não é fácil. Tá? Então, esse foi o primeiro caso. Vamos olhar agora para o segundo caso. O segundo caso é quando aparece a seguinte expressão, r ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Então, quando aparecer essa expressão, nós temos a seguinte mudança. X igual a r vezes a tangente de θ. E aí a gente vai pedir que o θ fique aqui dentro. Novamente, é onde a tangente tem uma inversa. E o manuseio dessa mudança de variável vai precisar que eu saiba essa identidade trigonométrica, que é a segunda identidade trigonométrica. Que 1 mais a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Essa identidade a gente encontra usando a primeira. Divide todo mundo por cosseno ao quadrado e vai encontrar isso, tá? Então, a gente vai abordar de forma parecida. Vamos fazer um exemplo, tá? Para a gente entender melhor. O exemplo que eu botei foi esse, tá? Então, vamos abordar esse exemplo. Então, olha o que é que aparece. Aparece a expressão x ao quadrado mais 9. Em algum lugar, apareceu. Mais 9. Eu vou escrever 9 como sendo um 3 ao quadrado. Tá? Tudo bem? Então, ficou uma coisa que é exatamente o que a minha mudança de variável diz. Ó. Se aparecer r ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou chamar de r tangente ao quadrado. Aqui eu vou chamar de quem? Voltei para o lugar errado. Eu vou chamar o x de 3 tangente de θ. Porque seria r tangente de θ. Tá? Então, nós vamos chamar assim. Então, quem seria o dx? A derivada da tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, fica 3 secante ao quadrado de θ dθ. Agora, vamos tentar mudar as expressões que aparecem. Tá? Primeira delas, a raiz de x ao quadrado mais 9 é a mesma coisa de raiz de x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? É 9 tangente ao quadrado de θ mais 9. Vou botar o 9 em evidência e jogar lá fora. Sai 3. Fica raiz de tangente ao quadrado mais 1. Ou seja, raiz de secante ao quadrado de θ. Vamos lembrar da expressão? 1 mais a tangente ao quadrado, secante ao quadrado de θ. Tem a raiz secante ao quadrado de θ. Nesse intervalo, a secante é sempre positiva, então vou botar 3 secante de θ. Tá? Então, são 3 secante de θ. Quem seria x ao quadrado? São 3 tangente ao quadrado de θ. Então, a gente está meio que apto a mudar toda a integral. Então, vamos mudar toda a integral. A integral era assim, era dx aqui, 1x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Era isso, né? Certo. Então, vamos mudar. O x, onde tiver x ao quadrado, eu vou botar 3 tangente. Isso aqui vai ficar quem? Ficar 3 tangente ao quadrado de θ vezes a secante ao quadrado. Secante de θ, né? Deixa eu olhar bem aqui como era, que eu não lembro. 3 secante de θ, perdão.
São 3 secantes de θ. Então, tem mais 3 secantes de θ. O dx são 3 secantes ao quadrado de θ. Vezes 3 secantes ao quadrado de θ. Então, fica essa expressão aí. Tá? Então, alguns 3 vão se cancelar. Vai ficar só 1/3. Vou botar ele lá fora. Tá? Aí tem secante ao quadrado em cima e um secante embaixo. Então, eu vou deixar assim. Vou deixar só a secante em cima. E embaixo tem tangente ao quadrado de θ. Tá? Eu vou usar um pouquinho de trigonometria para tentar melhorar essa expressão. A secante é 1 sobre o cosseno. Tangente ao quadrado essa tangente ao quadrado é seno sobre o cosseno. Eu posso jogar um cosseno lá em cima e o seno. Tá? Então, só usei um pouquinho de trigonometria. Isso aqui de θ. Isso aqui é 1/3 de... Fica cosseno em cima. Seno ao quadrado embaixo. Tá? Então, toda a integral que a gente queria fazer era essa. Olha só, a mudança foi trazendo até aqui. Agora, gente, nós vamos fazer uma substituição simples. Eu vou chamar o seno de θ de 1u. Tá? Quem seria o du? Seria cosseno de θ dθ. Então, onde tiver cosseno de θ dθ, eu vou trocar por du. E embaixo temos u ao quadrado. Então, eu vou escrever assim, ó. Então, essa integral vai me dar quem? Vai me dar 1/3. E aí, é u a menos 2. Fica menos u a menos 1. Tá? Ou menos, vou botar assim, 1 sobre u. E aí eu boto uma constante. Ou seja, fica 1/3 vezes, vou botar logo menos, tá? Fica menos 1/3 vezes 1 sobre, quem é o seno de θ. Tá? Ou seja, a nossa integral vai ser, por hora, né, até agora, menos a cossecante de θ dividido por 3, mais uma constante. Por hora é isso. O que nos resta é voltar para o x. Agora é que o bicho pega. Vou botar mais uma página. Tá? Então, nós temos essa expressão, está em θ, eu quero ficar em x. Vamos usar o seguinte triângulo. Olha que legal. Gente, ó, como é somando, vou botar assim, ó. Era essa expressão que aparecia? Era. Aqui eu vou botar x ao quadrado, aqui eu vou botar 3. Perdão, x e 3. Veja só se não dá certinho esse triângulo. Então, eu vou botar 1. Onde é que eu vou botar o θ? Eu vou botar o θ aqui. Por quê? Porque, ó, quem é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá. Quem é a tangente de θ? Já que nossa expressão, nossa mudança de variável envolvia a tangente agora. Quem é a tangente de θ? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, quem é o x? São 3 tangentes de θ. Olha a minha mudança de variável aqui. Tá? Então, ela foi tirada desse triângulo. Então, nós temos o quê? Nós temos que voltar a um cossecante. Tá? Quem é a cossecante? É o inverso do seno. Então, nós vamos olhar assim, ó. Quem seria o seno? O seno seria
o seno de θ seria cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, raiz de x ao quadrado mais 9. Quem seria a cossecante, que é 1 sobre o seno de θ? Seria a raiz de x ao quadrado mais 9 dividido por x. Então, vamos voltar. É menos a cossecante sobre 3. Então, a integral em questão, vou só trazer a integral em questão, que é essa, né? Vou escrever aqui bonito. A integral em questão é 1 dividido por x ao quadrado vezes a raiz de x ao quadrado mais 9. Só lembrando, tá certo. A primitiva a gente viu que era menos a cossecante sobre 3, então eu vou botar 1 sobre 3, que multiplica raiz x ao quadrado mais 9 sobre x, mais uma constante. Então, olha o que nós temos. Não parece nada, não é nada bonito, mas é essa nossa primitiva. Tá? Então, olha como é difícil. Então, vamos continuar. E este é o nosso... Não vai dar tempo de fazer esse exemplo, mas segue análogo ao que a gente acabou de fazer. E nós vamos para o terceiro caso, que é quando aparece a expressão x ao quadrado menos r ao quadrado. Nesse terceiro caso, gente, a mudança que a gente vai fazer é r vezes a secante de θ, tá? R vezes a secante de θ. E agora os ângulos são esses, tá? Tudo isso é para garantir que a secante tem uma inversa. Tá? Então, vocês vão me desculpar, porque eu vou ter que acelerar até um pouquinho. E qual é a identidade que a gente vai usar? A mesma que a gente usou no exemplo anterior, que a tangente ao quadrado mais 1 é a secante ao quadrado de θ. Tá? Então, nós vamos usar a mesma identidade. Vamos fazer um exemplo só para a gente ficar... E aqui, de novo, eu esqueci a raiz, tá? Só para a gente entender melhor. Se fosse desse jeito que tá, a gente usar a fração parcial. Mas como não é, tem uma raiz aqui, perdão. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar usar a nossa mudança de variável. Então, olha que legal. Eu posso olhar para essa raiz assim, ó. A raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, tá? Então, nosso R, o R que a gente estava olhando, é raiz de 3. Então, qual é a mudança de variável que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o x de raiz de 3 secante de θ. Essa é a mudança de variável que nós vamos fazer. Tá? Então, quem seria o dx? Dx é raiz de 3. A derivada da secante é a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Agora, nós temos que mudar quem? X ao quadrado menos 3. Fica 3 secante ao quadrado de θ menos 3. Vou botar o 3 lá, separar, né? Botar em evidência. Fica raiz de secante ao quadrado menos 1, que é a tangente ao quadrado. Vou botar assim, secante ao quadrado menos 1, que é a mesma coisa da tangente ao quadrado, fica a raiz da tangente ao quadrado. Eu vou botar assim, raiz da tangente. Fica só tangente de θ. Tá? Então, fica a raiz de 3 tangente de θ. Então, vamos mudar a integral toda. A integral toda, que era a integral de 1 dividido por raiz de x ao quadrado menos 3, nós vamos mudar ela para a seguinte integral. No lugar do dx, eu tenho que botar raiz de 3 secante tangente de θ. Então, raiz de 3 secante tangente de θ. Embaixo, que é aquela raiz de 3, eu vou botar raiz de 3 tangente de θ. Tá? Então, mudei tudo, né? Então, o que me resta, eu
posso cortar as tangentes, posso cortar as raízes de 3, fica integral da secante de θ dθ. Tá? Então, fica essa integral. Essa integral, gente, a gente vai considerar como imediata, tá? A integral da secante é o ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. E aí eu vou acrescentar uma constante. Então, olha que terror. A primitiva que eu tô buscando, ela tem que aparecer em x. E tá em função de secante de θ, tangente de θ, eu tenho que mudar. Então, novamente, eu vou ter que desenhar um triângulo para me ajudar. Vamos desenhar um triângulo para ajudar. Então, olha para a expressão em questão. A expressão em questão tem x ao quadrado menos 3. Ou seja, menos raiz de 3 ao quadrado. Então, nós vamos pensar assim, ó, x raiz de x ao quadrado menos 3 raiz de 3. Veja se não dá certinho um triângulo retângulo. A hipotenusa sendo x, um cateto raiz de 3, outro cateto de x ao quadrado menos 3. Se eu botar o θ aqui, ó, dá certinho a minha mudança. Quem seria a secante de θ? A secante de θ, como é o inverso do seno, tá? Perdão, como é o inverso do cosseno, é o cateto adjacente. O cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas como é o inverso, eu tenho que pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto adjacente. Ou seja, o x é 3 secante de θ. Dá certinho a mudança de variável que a gente sugeriu. Então, esse triângulo aí é quem vai me ajudar. No lugar de secante, eu já sei o que botar. No lugar da tangente, quem seria a tangente de θ? Seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de x ao quadrado menos 3 dividido por raiz de 3. Então, essa é a minha tangente de θ. Então, vamos mudar. A integral vai ficar assim. Essa integral aqui vai ficar ln. Vou abrir o módulo. No lugar da secante, x sobre raiz de 3. Mas, quem é a tangente? É raiz... Opa, esqueci no lugar errado. Raiz de x ao quadrado menos 3 dividido por a raiz de 3. Tá? Tudo isso aí mais uma constante. Então, essa aqui é a nossa integral. Olha que coisa horrenda, mas é isso aí. Tá? Então, não dá tempo mais a gente fazer. Esse outro exemplo segue a mesma ideia, tá? A mesma ideia desse. E a gente encerra nossa aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos uma boa parte. Eu sei que é difícil, mas é mais ou menos isso. Então, essas foram as integrais por substituições. Tá? Não temos mais nenhuma técnica de integração para mostrar para vocês. É lógico que tem mais na literatura, mas eu acho que a partir de agora dá para vocês entenderem sozinho como é que a gente vai trabalhar, porque sempre são mudanças de identidade trigonométrica ou alguma mudança de variável interessante que possa aparecer, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa a gente pode discutir nas nossas aulas ao vivo, tá? A gente se vê em breve.